Bom, pessoal, então vamos falar um pouco agora sobre pressão coloidosmótica e pressão hidrostática. São questões de prova, são conteúdos, na verdade, de questões de prova e que vocês podem estar se deparando com questões pedindo a definição de cada uma dessas pressões. Então, inicialmente, a gente tem a pressão hidrostática e pressão coloidosmótica. Essas pressões, elas estão presentes no esquema de filtração glomerular, ou seja, a primeira porção do néfron, o glomérulo, no processo de filtração com a cápsula de Bowman. Então, em que essas pressões elas estão atuando? Então, pressão a gente já viu lá no sistema circulatório, que a pressão ela vai ser a força que o sangue exerce sobre as paredes dos vasos, e aí a gente tem essa mesma definição aqui. Porém, pressão hidrostática vai ser a pressão que o sangue exerce a favor da filtração. Então, ele está lançando aqui o sangue que está passando por essa arteríola para entrar dentro da cápsula de Bowman. Tá vendo a setinha para baixo? Tá a favor da filtração. Ou seja, ele quer que o plasma que esteja, o sangue que esteja aqui nessa corrente sanguínea, passe para a cápsula de Bowman. E aí, a gente sabe que só o que pode ser filtrado é o plasma, junto com eletrólitos e junto com outros metabólitos, como ureia, como a ureia em si. E aí, o que é que ocorre? Eu tenho nesse sangue, vou ter hemácias, vou ter proteínas como a albumina e entre outras plaquetas, em que elas não podem ser filtradas aqui para essa cápsula de Bowman. Então a gente vai ter uma pressão coloidosmótica, que essa pressão vai ser contra a filtração. Ela vai estar em sentido contrário à pressão coloidosmótica. Ela vai estar impedindo que proteínas e hemácias sejam filtradas para a cápsula de Bowman, enquanto a pressão hidrostática ela está a favor da filtração. E aí a pressão coloidosmótica ela impede que a pressão hidrostática ela carregue junto com ela as proteínas e hemácias. Então, as células grandes do nosso sangue, elas não vão passar para filtração justamente por conta da pressão coloidosmótica, certo? Aí lembrem-se, a pressão hidrostática ela vai ser um pouco maior, de 60 milímetros de mercúrio, e pressão coloidosmótica de 32 milímetros de mercúrio. Então, o plasma que foi filtrado aqui a favor da pressão hidrostática que ele passou por aqui, e as hemácias e proteínas que não passaram, elas vão sair para a arteríola eferente, ou seja, retornar para toda a circulação sistêmica. Então, quem promove a pressão efetiva de filtração vai ser a soma das forças hidrostáticas e coloidosmóticas. Então, se eu tenho uma pressão efetiva de filtração, uma pressão que proporcione ser filtrado todo o plasma e os metabólitos junto com eletrólitos, é por conta da soma das pressões hidrostáticas e coloidosmóticas. Elas são importantes para manter o equilíbrio. A pressão hidrostática só vai deixar passar quem? O plasma e os eletrólitos. E a pressão coloidosmótica ela vai impedir que as hemácias, plaquetas, proteínas, elas passem. Caso a pressão coloidosmótica ela esteja baixa, mais baixa do que 32 milímetros de mercúrio, ela vai ficar deficiente e vai acabar deixando com que as hemácias e proteínas passem para aqui para dentro. E aí a gente vai ter urina de coloração vermelha, a gente vai ter proteinúria, que vai ser o quê? Proteínas presentes na urina, e isso não é bom, fisiologicamente isso é errado.
Então, para que a gente tenha o equilíbrio da homeostase do nosso organismo, é necessário ter essas duas pressões atuantes.